Você já acordou com aquela sensação de que algo está errado, mesmo sem saber exatamente o que? O coração apertado, o peito sufocado, como se o peso da vida estivesse mais denso naquele amanhecer? Há dias em que a alma se levanta cansada, mesmo depois de horas de sono. Não é o corpo, é o espírito que geme silenciosamente. Antes mesmo de abrirmos os olhos, já sentimos a pressão daquilo que nos espera. O trabalho, a crise, os filhos, a solidão, o medo do que pode acontecer. E é nesses dias que Deus deseja ser mais do que uma ideia distante. Ele quer ser o refúgio, o abrigo e o colo que acolhe nossas fragilidades. Jesus nos encontra exatamente aí, nesse espaço entre o que sentimos e o que não conseguimos dizer. Como Marta, que correu ao encontro de Jesus em meio ao luto, nós também podemos correr com o coração despedaçado e dizer: Senhor, se Tu estivesses aqui, isso não teria acontecido. Essa é a oração de quem está no limite, de quem não entende, mas ainda assim ousa falar com Deus. E é essa honestidade que o Senhor acolhe. Ele não se afasta das nossas queixas sinceras. Ele não se ofende com a nossa dor. Pelo contrário, Ele se aproxima ainda mais. Enquanto você escuta, imagine o olhar de Jesus se voltando para você. Não com julgamento, mas com compaixão. Ele sabe o que aconteceu. Ele viu as lágrimas que ninguém enxergou. Ele conhece as noites em que você tentou ser forte para os outros, enquanto por dentro implorava por forças. E mesmo assim, Ele veio. Ele não deixou de atender o chamado, ainda que não tenha vindo na hora que você esperava, porque o tempo de Deus não é o nosso tempo. E isso não é uma frase bonita para consolar, é uma verdade que sustenta. Ele não chega atrasado, ele chega no momento exato em que o milagre será mais profundo. É quando a nossa esperança já foi enterrada que Ele nos surpreende com vida nova. Quando pensamos que acabou, Ele mostra que está apenas começando. Agora, diga em voz baixa: Senhor, eu te entrego esse peso que estou carregando. Repita: mesmo agora eu escolho confiar. Essas palavras têm poder, porque quando você libera sua dor para Deus, Ele libera paz sobre você. Essa entrega é o início de uma restauração. Mas esse é apenas o começo, porque no próximo momento da oração, algo ainda mais profundo vai acontecer. Existem momentos na vida em que o silêncio de Deus parece mais alto do que qualquer grito. São fases em que oramos, esperamos, confiamos e nada acontece. A porta continua fechada, o milagre não vem, a notícia esperada se atrasa e no coração nasce uma pergunta sufocada: por que Deus não veio antes? Foi exatamente isso que Marta sentiu. Quando Jesus chegou, já fazia 4 dias que Lázaro havia morrido. 4 dias de luto, 4 dias de desespero, 4 dias de um fim que parecia inquestionável. E mesmo assim, Jesus veio. Mesmo assim, Ele se aproximou. Mas antes de ressuscitar Lázaro, Jesus fez algo mais profundo. Ele se aproximou da dor. Ele escutou o lamento de Marta. Ele permitiu que ela falasse. Ele deu espaço para a frustração dela. Isso nos ensina algo fundamental. O nosso Salvador não ignora nossas decepções. Ele nos permite sentir. Ele nos acolhe antes de transformar. Talvez você esteja em um desses momentos, em que tudo parece tarde demais, em que você já declarou um fim sobre algo, sobre um casamento, um sonho, uma vocação, uma relação familiar. Talvez você tenha fechado o túmulo do seu propósito, achando que era definitivo. Mas escute, para Jesus, o túmulo nunca é o fim. Mesmo depois de 4 dias, Ele ainda pode entrar na cena e mudar tudo. Mesmo depois do silêncio, Ele ainda pode falar com autoridade. Mesmo depois da dor, Ele ainda é capaz de restaurar o que foi perdido. Isso não significa que tudo vai voltar como antes, mas significa que algo novo pode nascer do que morreu. Quando Jesus se aproxima da sua dor, Ele não traz respostas rápidas, Ele traz presença. E é essa presença que transforma, é essa presença que sustenta. Jesus está com você agora, nesse exato instante. Não importa quanto tempo se passou. Ele não está atrasado. Ele está preparando algo maior, algo que vai além da cura do corpo. É a cura da alma, é o renascimento da fé, é a reconstrução da sua esperança.
Enquanto você ouve, ore também em silêncio, mesmo que seja com lágrimas. Diga: Senhor, entra na minha dor. Imagine Jesus chegando até você, chamando pelo seu nome, se aproximando com ternura. Ele está aí, e onde ele chega, a morte perde o domínio. O atraso vira testemunho. O fim se transforma em recomeço. Mas ainda não terminamos. No próximo bloco, você vai descobrir o poder da fé que resiste até mesmo quando tudo parece sem sentido. Marta carregava uma dor profunda, mas dentro dela havia algo que não tinha morrido. A fé. Uma fé ferida, sim. Uma fé que chorava. Uma fé que lamentava. Mas ainda assim, uma fé viva. E quando ela olhou para Jesus, mesmo em meio ao luto, ela disse: Mas mesmo agora, eu sei que tudo o que pedires a Deus, Ele te concederá. Essas palavras não nasceram de um ambiente favorável. Elas brotaram da terra seca da decepção. Foram ditas ao lado de um túmulo, com o cheiro da perda ainda no ar, com lágrimas nos olhos e o coração apertado. E isso torna essa declaração ainda mais poderosa. Mesmo agora, duas palavras que carregam todo o peso da fé real. A fé que não depende de circunstâncias, que não espera explicações, que não exige sinais. A fé que escolhe acreditar mesmo quando não há garantias. Talvez a sua fé esteja cansada. Talvez ela tenha sido ferida por orações que não foram respondidas, por promessas que parecem não se cumprir. Talvez você tenha se convencido de que é tarde demais, de que Deus já passou, de que o milagre não vai mais acontecer. Mas hoje, Deus está reacendendo em você a fé que diz: mesmo agora, eu creio. Essa fé não precisa ser perfeita. Ela só precisa ser sincera. Uma fé que balbucia entre soluços: Senhor, eu confio em Ti. Uma fé que repete em voz baixa no escuro do quarto: Tu ainda és Deus. Essa é a fé que move o céu. Não é a fé que impressiona, é a fé que resiste, que insiste, que continua. Essa fé não exige respostas imediatas. Ela se sustenta na certeza de que Deus ainda está no controle, que o silêncio dele não é rejeição, é preparação, que o atraso não é esquecimento, é construção de algo mais profundo. Porque quando Deus demora, é porque está trabalhando em algo maior do que pedimos. Ele não só quer nos dar o que pedimos, Ele quer nos transformar enquanto esperamos. E esse processo é sagrado. A fé que sobrevive à espera é uma fé que testemunha o impossível. Visualize agora uma luz dourada descendo sobre você e sua casa. É a presença de Deus envolvendo sua dor com esperança. É o céu sussurrando: ainda não acabou. Diga em voz baixa: Senhor, eu ainda creio. Deixe essas palavras serem como sementes lançadas no solo da sua alma. Mesmo que você não veja agora, elas vão florescer, porque Deus honra quem escolhe confiar, mesmo com o coração em pedaços. Mas isso ainda é o início. No próximo bloco, você vai entender por que o tempo de Deus é diferente do nosso e por que ele nunca chega atrasado. Uma das maiores dores da alma é sentir que Deus está demorando, que ele não está vendo, que não está se importando. Afinal, se ele nos ama, por que não responde logo? Por que permite que a dor se estenda, que o luto nos consuma, que as noites se alonguem sem resposta? A verdade, que poucos dizem em voz alta, é que o tempo de Deus muitas vezes nos escapa. Ele não trabalha dentro do nosso cronograma. Ele não se apressa diante da nossa urgência. Jesus soube que Lázaro estava doente. Ele ouviu o chamado, sabia da gravidade, mas ainda assim esperou 2 dias para sair. Aos olhos humanos, isso foi cruel, incompreensível. Mas Jesus sabia o que estava fazendo. Ele não queria apenas curar, ele queria ressuscitar. E para que isso acontecesse, era necessário esperar. Porque há glórias que só se manifestam quando tudo parece perdido. Há milagres que só acontecem quando a última esperança é enterrada. Deus não está interessado apenas em resolver situações. Ele quer revelar quem Ele é. E para isso, Ele precisa nos tirar do controle. Talvez você esteja vivendo esse intervalo divino entre o eu pedi e o aconteceu, entre a oração feita e o milagre visível. Esse espaço dói. Esse tempo é seco. Ele fere o orgulho, abala a fé, mas também
É nesse tempo que Deus planta raízes. Ele nos ensina a confiar, não no que vemos, mas no que Ele prometeu. Ele nos ensina a esperar com o coração rendido, mesmo sem garantias. Porque a espera com fé não é passividade, é resistência espiritual. É dizer, mesmo que eu não veja, eu sei que estás agindo. E Ele está. Você pode não perceber, mas o céu está se movendo a seu favor. Deus está orquestrando detalhes que você não imagina. Ele está tocando corações que você nem conhece. Ele está alinhando coisas que ainda não chegaram aos seus olhos. E quando Ele vier, será no momento certo, nem antes nem depois, no exato segundo em que tudo se encaixa. Fale em voz baixa agora. Eu entrego o meu tempo ao teu tempo. Repita, Senhor, confio no teu relógio, mesmo sem entender o atraso. Essas palavras quebram a ansiedade espiritual. Elas liberam o controle, porque quando você deixa Deus ser o Senhor do tempo, você descansa na certeza de que Ele nunca erra. O tempo dele é preciso, é perfeito, e quando Ele age, é completo. Nada fica pela metade, mas isso ainda é só o início. No próximo bloco você vai descobrir como Deus pode trazer de volta à vida tudo aquilo que você pensou que havia terminado para sempre. Algumas coisas na vida parecem chegar ao fim. Relacionamentos que não resistiram ao desgaste. Sonhos que foram sufocados pela rotina. Planos que nunca saíram do papel. Há dores tão profundas que nos convencem de que é melhor enterrar certas esperanças do que continuar esperando. E então, passamos a viver em modo de sobrevivência. Não sonhamos mais. Não oramos mais com ousadia. Não acreditamos mais em mudanças reais. Apenas seguimos. Mas há um momento em que Deus se aproxima do que enterramos. Ele caminha até o nosso túmulo pessoal, assim como fez com Lázaro. E ao invés de desviar o olhar, Ele nos chama para ver o impossível acontecendo. Jesus não apenas chorou com Marta e Maria, Ele ordenou que a pedra fosse removida. E naquele instante, Ele não apenas provou seu poder, mas nos revelou que com Ele nada está perdido de verdade. Você pode ter enterrado sonhos antigos, pode ter silenciado sua fé, pode ter fechado capítulos da sua história com dor, mas Deus ainda está escrevendo. Ele não respeita túmulos como finais. Ele entra na cova escura da sua alma e diz, levanta. O que estava sem vida começa a respirar de novo. A alegria esquecida volta a pulsar. A coragem adormecida desperta. Porque Jesus não veio apenas para consolar. Ele veio para ressuscitar. E o poder dele não está limitado à cronologia dos nossos fracassos. Ele age fora do tempo, fora das expectativas, fora das possibilidades humanas. Talvez hoje seja o seu momento de ouvir a voz de Cristo dizendo, saia para fora. Saia da tristeza prolongada. Saia do conformismo. Saia da descrença. Saia da dor que virou identidade. Deus está te chamando para viver outra vez, para sonhar outra vez, para amar outra vez. Diga em voz baixa, Senhor, ressuscita em mim o que eu declarei como morto. Visualize agora, dentro do seu coração, as áreas que precisam desse toque divino. Nomeie-as em oração silenciosa. E permita que a voz do Salvador entre nesses espaços. Onde Jesus está, a morte perde seu domínio. Onde ele fala, até os ossos secos voltam a viver. Não é o fim, ainda não. Há algo novo vindo, mas isso ainda é apenas parte do que Deus quer fazer. No próximo bloco você vai entender como o amor de Deus se revela até nos momentos de maior escuridão e dúvida. Existem momentos em que nos perguntamos, ainda que em silêncio, se Deus me ama tanto, por que isso está acontecendo? Essa dúvida não é sinal de fraqueza. É parte da jornada humana com o divino. Jesus não rejeitou Marta por suas perguntas. Ele não se afastou de Maria por sua dor silenciosa. Pelo contrário, ele se aproximou, chorou com elas, sentiu com elas. Porque o amor de Deus não se ausenta na dor. Ele se manifesta com mais intensidade. Há um detalhe poderoso nesse trecho do Evangelho de João. Jesus chorou. Sim, o Deus que tinha poder para ressuscitar Lázaro, o Deus que sabia o final da história, se permitiu sentir a dor do momento. Ele não apressou o processo. Ele não ignorou o sofrimento. Isso nos ensina que o amor de Deus não nos livra de todas as lágrimas, mas ele nos acompanha em cada uma delas.
Ele não desvaloriza a dor que sentimos, ele se une a ela. E isso muda tudo. Porque não há escuridão que ele não atravesse ao nosso lado. Talvez você esteja em uma noite escura da alma, um tempo em que nada faz sentido, em que sua fé está sendo desafiada por perdas, atrasos, portas fechadas. Talvez você esteja cansado de ser forte, exausto de esperar, com o coração cansado de tentar. Mas nesse exato momento, o amor de Deus te envolve. Não como um sentimento superficial, mas como uma presença real. O mesmo Jesus que chorou por Lázaro, hoje chora com você. Ele não está distante, ele não está indiferente. Ele está aí, sentado ao seu lado, vendo o que ninguém vê, sentindo o que você nem consegue mais nomear. E é esse amor que te sustenta. Porque mesmo quando a fé falha, o amor dele permanece. Mesmo quando você para de orar, ele continua cuidando. Mesmo quando você não sente nada, ele está trabalhando por você. Agora, repita com sinceridade: Senhor, mesmo sem entender, eu recebo o teu amor. Feche os olhos por um instante, respire fundo e imagine Jesus se aproximando da sua dor, sem pressa, sem cobrança, apenas com compaixão. Ele está aí, e isso é tudo o que você precisa agora. O amor dele é real, presente, inabalável. Ele te segura quando tudo escapa. E se você está respirando, ainda há propósito, ainda há recomeço, mas há mais para descobrir. No próximo bloco, você vai ver como até a sua fraqueza é parte do plano de Deus para manifestar a força dele. Há uma verdade espiritual que desafia toda a lógica humana. É na fraqueza que Deus manifesta sua força. Em 2 Coríntios 12, o próprio apóstolo Paulo relata que pediu a Deus que removesse seu sofrimento. Mas a resposta divina foi direta e transformadora. Minha graça é suficiente para você, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Essa afirmação muda completamente a forma como vemos nossos momentos de vulnerabilidade. Deus não está esperando que você seja forte o tempo todo. Ele não exige que você tenha todas as respostas, todas as palavras, toda a resistência. Ele se manifesta justamente quando você não tem mais nada para oferecer, quando sua alma está exausta, quando suas palavras se esgotam, quando o fardo se torna insuportável. É aí que o poder dele entra em ação, porque onde você termina, ele começa. E tudo o que ele precisa é de um coração disposto a depender. Talvez você tenha tentado ser forte por tempo demais. Tentou segurar a família, o trabalho, a fé, a saúde emocional, tudo nas suas próprias mãos. E agora você sente que não aguenta mais. Isso não é fracasso. Isso é um convite divino para se render, para deixar de carregar sozinho aquilo que só o céu pode sustentar. Porque há milagres que só acontecem quando deixamos de lutar sozinhos. A graça de Deus não é um acessório espiritual. Ela é a base da nossa sobrevivência. É essa graça que te levanta quando você cai, que te abraça quando ninguém mais entende, que sussurra: você ainda é meu mesmo agora. Deus não quer sua performance, Ele quer sua rendição. Não é sobre mostrar força, é sobre confiar na força dele. Quando você se rende, você abre espaço para que ele entre com poder, com restauração, com direção. Fale agora, mesmo que baixinho: Senhor, eu não sou forte, mas tu és. Deixe essa frase ecoar dentro de você. Imagine suas fraquezas sendo cobertas pela graça. Imagine o próprio Jesus segurando suas mãos trêmulas e dizendo: minha força te basta. Essa rendição não é o fim, é o início de uma nova caminhada, onde o peso é compartilhado e o caminho é conduzido por mãos eternas. Mas isso ainda é apenas parte do que Deus quer fazer. No próximo bloco, você vai descobrir como até os seus atrasos e frustrações estão sendo transformados em sementes de esperança. Nem todo atraso é perda, nem toda espera é desperdício, nem todo silêncio é rejeição. Às vezes, o que parece uma pausa frustrante é, na verdade, uma construção sagrada. Marta e Maria esperaram por Jesus. Elas tinham fé, esperança e expectativa. Mas o tempo passou e nada aconteceu. Lázaro morreu. O luto chegou. E o que era para ser um testemunho de cura virou um cenário de sepultamento. Talvez você tenha vivido algo semelhante. Esperou,
confiou, orou e mesmo assim viu aquilo que mais temia acontecer. E no seu coração surgiu a pergunta: por que Deus não veio quando eu pedi? Mas e se o que você chama de atraso for, na verdade, o cenário exato para um milagre maior? E se a demora estiver preparando o palco para algo que você não imaginava? Foi o que aconteceu com Lázaro. Jesus não curou no tempo esperado. Ele ressuscitou quando tudo parecia perdido. Isso muda tudo, porque nos mostra que Deus não trabalha segundo o nosso calendário emocional. Ele não é refém das nossas expectativas. Ele tem um propósito eterno por trás de cada segundo. O que você vê como fracasso pode ser o início de uma reviravolta. O que você considerou um fim pode ser a base de um novo começo. O que parecia ser silêncio pode ser o som da preparação divina. Deus está construindo algo nos bastidores, alinhando pessoas, situações, oportunidades. Ele está criando uma história que você ainda não consegue enxergar. E quando o tempo dele chegar, você vai entender por que teve que esperar. Vai perceber que não era castigo, mas cuidado. Não era descaso, mas direção. E o mais importante, vai ver que o milagre veio com uma profundidade que a pressa jamais permitiria. Deus não te esqueceu. Ele está trabalhando, mesmo agora, mesmo em silêncio, mesmo quando tudo parece parado. Há uma movimentação invisível acontecendo, e no tempo certo, ela vai florescer diante dos seus olhos. Repita agora com fé: Senhor, eu confio no que não vejo. Feche os olhos e imagine uma semente de esperança sendo plantada dentro de você. Ela está ali, mesmo que oculta, e no tempo de Deus, ela vai brotar, vai crescer, vai florescer, porque todo atraso divino carrega um propósito eterno, mas ainda não acabou. No próximo bloco, você vai perceber como até os dias de luto e perda podem se tornar testemunhos de glória. A morte de Lázaro foi uma tragédia para Marta e Maria. Eles não perderam apenas um irmão, perderam também a esperança imediata. Tudo o que acreditavam ter força em oração parecia ter falhado. E assim como elas, muitos de nós já enfrentamos lutos. Não apenas a morte física, mas o luto de sonhos que morreram, de amizades que se romperam, de promessas que pareciam certas e desapareceram no tempo. O luto paralisa, ele rouba o brilho do olhar, nos faz evitar pensar no futuro, nos prende em memórias que, em vez de consolar, machucam. Mas há algo que o Evangelho nos revela com profundidade. Com Jesus, até o luto pode ser transformado em testemunho. Quando Jesus chamou Lázaro de volta à vida, ele não apenas operou um milagre, ele transformou um velório em uma proclamação de glória. O choro deu lugar à esperança. O túmulo virou altar. E isso é mais do que simbólico. É um convite. Talvez você esteja vestindo luto por dentro. Talvez você tenha até aprendido a conviver com essa dor, com esse silêncio interno, com esse desânimo prolongado. Talvez você já tenha se convencido de que viver assim é o melhor que dá para ter. Mas Deus está dizendo hoje: eu ainda posso transformar isso. Ele pode usar o lugar da sua maior dor como o palco do seu maior agir. Ele pode pegar suas cinzas e construir algo belo. Ele pode pegar a sua história marcada por perdas e usá-la como canal de vida para outros. Porque com Deus nenhuma lágrima é desperdiçada, nenhum sofrimento é ignorado, nenhuma experiência é em vão. Ele é o único que sabe transformar luto em louvor. E quando ele faz isso, até aquilo que você preferia esquecer se torna uma ponte para curas maiores. Você é mais do que a dor que passou. Você é mais do que a perda que enfrentou. Sua história não termina no túmulo. Repita agora: Senhor, transforma meu luto em testemunho. Fale com o coração. Diga isso como quem está entregando algo pesado demais para continuar carregando. Imagine suas lágrimas sendo recolhidas pelo próprio Cristo. Imagine ele te envolvendo com um novo propósito. O luto é real, mas o fim não precisa ser escuro. Com Jesus, até o que dói pode brilhar, porque ele é especialista em recomeços impossíveis. Mas o que ele quer fazer em você ainda não terminou. No próximo bloco, você vai ver como a presença de Jesus traz vida mesmo nos cenários mais improváveis. Há lugares dentro de nós que declaramos como zonas mortas, áreas onde não esperamos mais nada,
sonhos engavetados, vontades enterradas, relações deixadas à deriva, espiritualidade adormecida, e vivemos assim, acreditando que algumas partes da nossa vida simplesmente não vão mais florescer. Mas a presença de Jesus muda absolutamente tudo. Quando ele chegou a Betânia, o clima era de morte, tristeza e fim. O túmulo estava selado. A multidão lamentava. A fé parecia ter sido sufocada pelo luto. Mas bastou a presença do Mestre para que o ambiente começasse a se mover. Ele não disse nada de imediato, apenas chegou. E essa chegada, por si só, já era um sinal, porque onde Jesus está, há vida, há movimento, há restauração. Ele não precisa de cenários ideais para agir. Ele entra nas casas em luto. Ele se aproxima dos corações fechados. Ele pisa nas terras ressecadas da alma. E a presença dele começa a produzir o impossível. Talvez hoje você esteja cercado por impossibilidades. Um casamento frio, um filho distante, um corpo adoecido, um coração esgotado. Talvez a voz do medo seja a única que você tenha ouvido com clareza. Mas hoje, Jesus está se aproximando e ele não vem com acusações. Ele vem com presença. Ele não exige que você entenda tudo. Ele só quer que você permita que ele entre. Porque onde ele pisa, o impossível perde a força. Onde ele toca, o desespero cede espaço para a paz. Onde ele fala, até as coisas que estavam mortas começam a reagir. Não porque você tem fé suficiente, mas porque ele é suficiente. A presença dele não depende da sua condição emocional. Ela se manifesta por graça, por amor, por promessa eterna. Fale agora com confiança. Senhor, entra na minha realidade impossível. E enquanto você diz isso, imagine as portas da sua alma se abrindo. Imagine Jesus caminhando por entre os escombros emocionais e espirituais. Ele não se assusta com a bagunça. Ele não se intimida com o cheiro da morte. Ele olha com compaixão. Ele toca com poder. E ele fala com autoridade. Viva! Esse é o começo de uma transformação que não será momentânea. Será eterna. Mas o que está por vir é ainda mais profundo. No próximo bloco, você vai compreender por que Jesus não apenas dá vida, ele é a própria vida. Quando Marta expressou sua fé dizendo que acreditava na ressurreição, Jesus respondeu com uma declaração que ecoa pelos séculos. Eu sou a ressurreição e a vida. Ele não disse, eu posso ressuscitar, ou eu trago vida. Ele disse, eu sou. Essa afirmação muda tudo, porque nos mostra que a vida não é apenas algo que Jesus oferece, é quem ele é. Onde ele está, a vida se manifesta. Onde ele reina, a morte não prevalece. Essa verdade é mais do que teológica, ela é existencial. Você pode estar cercado de dores, perdas e desesperança, mas se a presença de Cristo estiver ali, então há vida. Não importa o quanto tudo pareça fechado. Não importa o que os relatórios médicos digam, o que a economia grite ou o que sua alma sussurre nas madrugadas. Se ele estiver com você, você está cercado por vida. E essa vida não é frágil, não é instável, não é passageira, é eterna, é sólida, é segura, porque ela não vem de circunstâncias, ela vem de uma pessoa. E essa pessoa está com você agora, não apenas ao seu lado, mas dentro de você, habitando, respirando, pulsando vida em cada parte adormecida do seu ser. Ele é a fonte. Ele é o rio que nunca seca. Ele é a luz que nenhuma escuridão consegue apagar. Quando você entende isso, você para de correr atrás de soluções e começa a correr para ele. Porque tudo o que você precisa está nele. A cura, a direção, o consolo, a paz, o propósito. Ele é tudo. E porque ele é a vida, até o que parecia morto pode florescer outra vez. A sua história ainda tem páginas para serem escritas. A sua jornada ainda tem estradas a serem descobertas. Você não está preso ao que perdeu. Está conectado a quem venceu a morte, aquele que passou pela cruz, pelo túmulo e ressuscitou, e agora vive dentro de você. Repita com fé, tu és a vida em mim, Jesus. Diga isso com o coração, não como uma frase decorada, mas como uma verdade que você deseja viver.
Respire fundo e imagine esse Cristo vivo dentro de você, empurrando para fora o medo, o desânimo, o cansaço. Ele é a vida. E onde ele entra, a morte perde a força. Onde ele reina, tudo se renova. Mas essa revelação é só parte do que ele quer te mostrar. No próximo bloco, você vai descobrir como a voz de Deus tem o poder de chamar de volta à existência aquilo que foi sepultado. Quando Jesus chegou diante do túmulo de Lázaro, ele não apenas chorou, ele também falou. E o que ele disse não foi para os vivos, foi para o morto. Lázaro, vem para fora. Essa frase, aparentemente simples, carregava uma autoridade celestial. Ela atravessou a pedra, venceu a morte. Penetrou o silêncio da morte e chamou o espírito de volta. Isso nos revela algo profundo. A voz de Deus não tem limites. Ela alcança o que já foi considerado perdido. Ela entra onde ninguém mais pode entrar. Ela chama pelo nome aquilo que foi sepultado. Quantas vezes nós declaramos fim sobre áreas da nossa vida? Dizemos, essa parte de mim morreu, essa fé acabou, esse sonho foi enterrado. Mas Deus não se submete às nossas declarações de encerramento. Ele é o Deus que fala para o túmulo. Ele é o Deus que chama o que está morto a viver. Ele é o Deus que, mesmo depois do choro, do atraso e do luto, ainda tem a última palavra. Talvez você esteja carregando o peso de algo que sepultou. Talvez tenha até tentado esquecer. Fez o luto, aceitou a ausência. Mas ainda assim, uma parte dentro de você anseia por ouvir essa voz. Não uma voz humana, não conselhos, não frases de motivação, mas a voz que tudo criou, a voz que acalma tempestades, a voz que cura doenças, a voz que chama mortos à vida. Essa voz está te chamando hoje. Talvez não seja audível, mas ela ressoa dentro do seu espírito. Ela te chama pelo nome. Ela diz, volte a viver, volte a crer, volte a sonhar. Não importa quanto tempo passou. Não importa quantas pedras você colocou sobre essa parte de você, a ordem foi dada. Vem para fora. E quando Deus fala, o impossível responde. Fale agora em voz baixa. Senhor, eu ouço tua voz. Permita que essas palavras ecoem nas áreas mais silenciosas da sua alma, nos cantos esquecidos, nos vazios do coração. Ele está chamando você de volta à vida. Não apenas a uma existência rotineira, mas a uma vida plena, viva, com propósito, com fogo no espírito, com renovo na alma. A voz dele é mais forte que a dor, mais clara que a confusão, mais poderosa que a morte. E ele está falando agora. Mas isso ainda não é tudo. No próximo bloco, você vai perceber que quando Jesus chega, não apenas as coisas voltam à vida, mas tudo muda de lugar. A chegada de Jesus em Betânia não foi apenas a vinda de um amigo de Lázaro, foi a entrada da glória de Deus em um cenário de luto. Até então, tudo estava em seu lugar de dor. O túmulo fechado, as irmãs chorando, os vizinhos lamentando e a vida parecia seguir a lógica natural do fim. Mas quando Jesus chegou, algo invisível começou a acontecer. As estruturas internas começaram a mudar. Não era mais um lugar de derrota, era um campo de milagre prestes a acontecer. A presença de Cristo desloca tudo. Ela tira o peso do desespero e o substitui pela expectativa. Ela troca o cheiro da morte pelo perfume da esperança. Onde antes havia resignação, agora existe uma antecipação silenciosa. Algo pode acontecer. Algo vai acontecer. Porque Jesus está aqui. E quando Ele está, nada permanece como estava. Quantas vezes nos acostumamos com o caos interno, com o ambiente pesado, com o clima emocional de fim, mas Jesus entra e muda os móveis da alma. Ele reposiciona nossa fé, Ele reorganiza nosso interior, Ele transforma ruínas em fundamentos. E isso não acontece apenas do lado de fora. A verdadeira mudança é interna. Marta, antes em dor, começa a declarar fé. Maria, antes paralisada, se move em direção ao Mestre. A comunidade, antes chorando, se tornará testemunha do milagre. Tudo muda de lugar. E é isso que Ele está fazendo com você. Talvez você ainda esteja vendo o mesmo cenário do lado de fora, mas algo dentro de você já está sendo realinhado.
Há uma nova atmosfera se formando, uma nova postura surgindo, um novo posicionamento espiritual se estabelecendo. Diga em voz baixa agora: Senhor, muda o ambiente da minha alma. Feche os olhos e sinta essa movimentação. Visualize os lugares escuros sendo preenchidos por luz. Sinta o peso saindo dos ombros e a paz repousando sobre você. Jesus não precisa de muito para mudar tudo. Ele só precisa ser bem-vindo. E hoje, ele está sendo. Ele foi chamado e ele chegou. E com ele vem a glória. Mas o que ele ainda quer fazer vai além da mudança de ambiente. No próximo bloco, você vai perceber como a glória de Deus se manifesta não apenas na resposta, mas também na espera. Muitas vezes, associamos a glória de Deus a momentos extraordinários, instantâneos, marcados por milagres visíveis. Mas há uma dimensão mais profunda dessa glória, aquela que se revela enquanto ainda esperamos. Quando Jesus foi informado da enfermidade de Lázaro, ele declarou: essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Essa afirmação foi feita antes da morte, antes do sepultamento, antes da ressurreição. Isso significa que a glória de Deus já estava em ação, mesmo quando ninguém podia ver. E essa é uma verdade espiritual que precisamos carregar com firmeza. A glória de Deus não começa quando tudo se resolve. Ela se manifesta no processo, na lágrima que cai sem resposta, no silêncio que parece vazio, mas está cheio da presença divina, na espera que parece inútil, mas está sendo fértil no invisível. A espera é o ventre do milagre. É o lugar onde Deus trabalha em silêncio, longe dos olhos humanos, mas perto demais do nosso espírito. É ali que Ele amadurece promessas, que Ele nos transforma para receber o que pedimos, que Ele alinha o céu com a terra. Talvez hoje você esteja em uma espera longa, cansativa, em que a alma já sussurra desânimo. Mas escute, isso também é glória. A sua fidelidade no meio da frustração é glória. O seu silêncio reverente é glória. O seu "eu ainda creio", mesmo entre lágrimas, é glória. Deus está sendo glorificado quando você escolhe não desistir. Quando você se ajoelha, mesmo sem sentir nada. Quando você ora, mesmo com voz fraca. Quando você continua caminhando, mesmo sem ver onde isso vai dar. Fale agora com coragem: Senhor, glorifica-te em minha espera. E permita que essas palavras penetrem o centro da sua alma. A glória de Deus não é um espetáculo, é uma presença constante. É o brilho sutil da fé que persiste. É o ouro que se forma no fogo. É o perfume que nasce da pressão. Você está sendo moldado. Você está sendo preparado. E essa preparação é santa. Mas o que Deus ainda quer te mostrar vai além da paciência. No próximo bloco, você vai entender como Ele transforma a dor pessoal em ministério de esperança para outros. Deus nunca desperdiça uma dor. Aquilo que hoje parece um fardo insuportável, amanhã pode se tornar a ponte para curar alguém. Marta e Maria não apenas viveram o luto, elas testemunharam o milagre. E esse testemunho se espalhou. A ressurreição de Lázaro não foi apenas uma restauração familiar, mas uma manifestação pública que fortaleceu a fé de muitos. O que era dor íntima virou testemunho coletivo. E é isso que Deus faz. Ele transforma lágrimas em sementes. Cada oração feita entre gemidos, cada suspiro lançado no escuro, cada noite em que você pensou em desistir, tudo isso está sendo moldado para que sua vida alcance outras. Talvez você ache que não tem nada a oferecer, que sua história foi marcada demais pela dor, mas justamente por isso, você é um canal potente da graça. Pessoas curadas curam, corações restaurados restauram, feridas tratadas se tornam janelas por onde a luz entra e alcança outros. Você não precisa de um púlpito para ministrar, você precisa de autenticidade. O seu testemunho vivido com verdade tem mais poder do que 1000 discursos. Quando você conta o que Deus fez, quando você compartilha como sobreviveu à tempestade, quando você mostra que há esperança mesmo depois do luto, você se torna resposta para alguém. Não menospreze sua história. Não esconda os capítulos mais difíceis. Deus usa aquilo que você gostaria de esquecer para lembrar a outros que Ele é capaz. Cada pedaço do seu sofrimento pode se tornar ferramenta nas mãos do Pai.
e, mais ainda, pode servir como abrigo para quem está passando pelo que você passou. Deus não apenas te resgata, Ele te envia. Ele não apenas te restaura, Ele te capacita. Diga em voz baixa: Senhor, usa minha dor como semente de cura, e permita que essa oração abra espaço em você para aceitar o propósito por trás do processo. Você não é vítima de uma história quebrada. Você é parte de um plano redentor. Deus está escrevendo algo com você que será lido por outros. Sua vida vai contar de milagres. Sua dor será revestida de missão. Mas ainda há mais a ser revelado. No próximo bloco, você vai descobrir como a paz de Deus pode repousar sobre você mesmo em meio ao caos. Talvez você tenha chegado até aqui com o coração cansado, com a alma cheia de marcas, com o espírito silencioso por tanto tempo que já nem sabe como orar com espontaneidade. Talvez você tenha olhado para a sua vida e pensado: não tem mais o que ser feito. Mas hoje, o céu te lembra com firmeza e ternura. Deus ainda está escrevendo a sua história. Nenhuma vírgula foi colocada por acaso, nenhuma pausa é em vão. E definitivamente, o ponto final ainda não foi escrito. O mesmo Deus que começou a boa obra em você é fiel para completá-la. A página de hoje pode parecer manchada, confusa, caótica, mas o autor não se perdeu. Ele sabe exatamente onde está. E mais do que isso, ele sabe para onde está te levando. O que para você é ruína, para ele é solo fértil. O que você chama de fim, ele chama de base para o próximo capítulo. Sua vida não está fora de controle. Ela está nas mãos do Criador do Universo. E ele não escreve histórias genéricas. Ele escreve com detalhe, com amor, com propósito. Cada lágrima foi registrada. Cada oração sussurrada no escuro foi ouvida. Cada dor, cada entrega, cada tentativa de recomeço, tudo isso está sendo tecido em algo maior. Você não foi esquecido. Você não foi deixado para trás. E mesmo os dias que você gostaria de apagar estão sendo redimidos por um Deus que transforma luto em dança, fraqueza em força, deserto em fonte. E quando você menos esperar, vai perceber que aquilo que parecia caos se tornou testemunho, que o que parecia silêncio virou canção, que o que parecia fim foi só o intervalo entre capítulos. Agora, diga com fé: minha história ainda está sendo escrita por Deus. Declare isso com convicção, com entrega, com expectativa, porque há mais vindo. Há páginas que ainda não foram lidas, há promessas que ainda serão cumpridas, há milagres que já estão a caminho. Você não é o que aconteceu com você. Você é o que Deus está fazendo em você. E Ele está longe de terminar. Espere nele, confie nele e viva com a certeza de que o melhor não está atrás, mas adiante. E quando tudo parecer escuro outra vez, lembre-se dessa verdade. Mesmo agora, Ele ainda está escrevendo. E a última palavra sempre será dele. Amém.